Você sabia que certas doenças podem ser evitadas com acompanhamento e informação de qualidade? Informação é poder, informação salva vidas. Meus cumprimentos, senhores. Dr. Vitor aqui. Eu sou médico neurologista, especialista em doenças de Parkinson e enxaqueca e professor de medicina. Aqui no Café com o Doc, nós falamos sobre saúde, prevenção e qualidade de vida. Nosso objetivo principal é trazer informação de qualidade e transformar isso em ferramentas para que você melhore sua saúde. Venha com a gente. E hoje, no Café com o Doc, temos aqui a doutora Larissa Frota, médica psiquiatra. Iremos falar sobre alguns temas bem importantes a respeito da psiquiatria e da saúde mental. Larissa, um prazer te ter aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com o Doc. Prazer é meu e muito obrigada pelo convite. É um prazer. Gostaria que você se apresentasse pra gente, primeiramente. Tá? Vou te fazer umas perguntas pessoais, mas se apresenta pra gente, fala pra gente quem é a Larissa Frota. Claro. Bom, eu sou Larissa Frota, médica psiquiatra. Atualmente eu estou com o meu projeto de telepsiquiatria pelo Uniceller. Eu sei que já esteve aqui no programa falando um pouquinho sobre ele, então eu sou a coordenadora da telepsiquiatria. Também trabalho atualmente no meu consultório particular. Já trabalhei em vários setores da saúde mental, né, como CAPS, emergências psiquiátricas, já fui preceptora de residência médica. Então, hoje, meu principal foco é o projeto da telepsiquiatria. Democratização da psiquiatria, né? Exato. Falaremos disso muito em breve, de algo bem focado, né, nesse tema. Vai ser uma conversa bem legal que iremos ter também. Com certeza. Larissa, me conta, por que você escolheu ser médica e por que psiquiatra? Eu sempre gosto de ouvir a história de cada um. Tu sabe, Vitor, que não era a minha primeira escolha, assim, ser médica. Mesmo? Não era. Eu também gostava muito de animais e a minha primeira escolha era medicina veterinária, mas eu descobri que eu tinha uma falha muito grande de não conseguir ver animais sofrendo, de não conseguir lidar com essas situações. Então, eu percebi que eu não seria uma boa médica veterinária, né? E aí eu entrei numa fase de que eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia do que eu gostava. E eu sempre gostei de ajudar muito e escutar muito as pessoas. E a minha mãe até falava assim, por que então você não faz psicologia? Também não tinha nenhum médico na minha família, né? Também fui a primeira médica. E comecei a pensar. E quando eu comecei a estudar, eu observei que eu gostava muito da parte biológica, das partes psicossociais. Eu tinha um problema ocular, muito nova, eu tive astigmatismo e miopia, então eu ia muito no oftalmologista, e eu comecei a pensar, por que não ser oftalmologista? Por que não ser médico oftalmologista? Exatamente, então eu teria que passar pela medicina, né? Como eu vivia muito esse mundo, e eu era um grau muito alto, eu tinha ficado decepcionada, então o meu contato médico foi com oftalmologia, eu pensei, não, vou fazer medicina e vou ser oftalmologista. E a psiquiatria, ela veio depois de formada. Quando eu comecei a trabalhar em posto de saúde, ou seja, porta de entrada para tudo. Trabalhar como médico da família, você pega de tudo. Vê tudo, né, Larissa? Tudo, do AVC, do infarto, parto, chega. Não era para ir falar, mas chega, né? E a demanda da saúde mental era enorme. E eu não tinha noção disso. Nem na faculdade eu tinha noção disso, dessa crescente que vinha tendo. E olha que desde 2015, né, eu sou formada. Então, eu comecei a me apegar com esses pacientes. Porque quando você senta para ouvir, você sabe a história de vida dele inteira. É como se você conhecesse o paciente por inteiro. Não só o que você está sentindo agora. Ah, é um problema aqui, dor no peito, infarto, coração, derrame. Tá, vamos tratar isso. Não, você tem que saber de tudo dele. Você tem que saber como foi a fase de desenvolvimento dele. Você acaba conhecendo o paciente, às vezes mais do que até a própria família. Né? E aquilo foi apaixonante para mim.
Eu acabei fazendo bastante matriciamento, então tinha muita discussão de caso com médicos psiquiatras, na época que eu não era psiquiatra ainda. E assim surgiu a minha paixão pela psiquiatria, atuando já como médica da família, e a oftalmo ficou esquecida. De lado, hoje está aí, médica psiquiatra. Exatamente. Que legal, que legal. Eu sempre gosto de ouvir a história de cada um assim. É bem legal, né? A gente olha em retrospecto e ver onde estamos hoje, né? Que bom que está aí com a gente. E veio parar aqui, Larissa. Vim parar aqui. Não, também não era a primeira opção, né? Eu sou cearense de nascença, mas minha infância inteira foi no Acre, então bem distante daqui. E eu conheci o Diógenes, né? Com quem eu sou casado hoje em dia, temos uma filha. E o Diógenes, ele já tinha um caminho a trilhar na neurologia, e as escolhas dele traziam ele para cá. E a gente pensou, não, vamos, nos formamos e depois voltamos. Mas não foi isso que o destino quis, né? A gente acabou tendo muitas oportunidades aqui no Sul que nos fez ficar. Inclusive com a questão da telemedicina, que já foi falado, né, em outro programa, e que a gente ainda vai falar mais lá na frente. Então, com o que a gente tem hoje, a gente está bem, assim, sabe? A gente está conseguindo trazer acesso para as pessoas, a gente está conseguindo cuidar muito mais das pessoas. Então, a gente se estabeleceu aqui. Por mais que eu tenha muita saudade da família, a gente está longe, mas é o que estava escrito, vamos dizer assim, era o que tinha que ser. Eu acho que nós estamos onde devemos estar, né, Larissa? Exato. Eu como você e como o Diógenes, né? Eu também vim de longe, você sabe. E foi do mesmo jeito, né? A gente acaba achando que vai ser de uma forma e quando a gente vê, estamos aqui. Eu acho que, de fato, nós temos que aproveitar as oportunidades. O Rio Grande do Sul também me deu bastante oportunidade. Graças a Deus ali eu consegui aproveitá-las. E também, hoje, apesar da saudade da família, estou estabelecido, sei muito bem como é que é isso. É difícil, né? É difícil. E agora, o tema principal da nossa conversa de hoje: depressão. Larissa, defina pra gente o que é depressão e quanto que isso é prevalente na nossa sociedade. A gente ouve muito falar, mas talvez a população não tenha ideia, né, desses dados estatísticos e não saiba, de fato, o que significa ter depressão. Primeiro de tudo, o que a gente precisa entender? Que a depressão, ela é uma doença, né? Ela não é uma tristeza passageira, né? Quando acontece algo na nossa vida, perda de um ente querido, né? Tá passando por uma separação, a gente passa por os momentos difíceis na vida e fica triste. A depressão, não. Ela é uma doença, né? Ela cursa com humor deprimido ou perda de fazer coisas que você gostava de fazer antes, né? Então, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, isso a gente fica sempre em alerta. A gente cursa também com alteração do sono, alteração do apetite, pensamentos de culpa, e nos graus mais elevados cursa até com pensamentos de morte, e é o que a gente tem que ficar sempre em alerta, né? E falando um pouquinho da prevalência, né? Quando a gente tem esses sintomas, tem que ter pelo menos uns 2 semanas desses sintomas. E no Brasil, o dado que a gente tem é que pelo menos 12 milhões de pessoas têm episódios depressivos, né? Tem um transtorno depressivo na vida. E uma média assim, de 6 a 8 ainda irão ter. Então, é um dado alto, vamos dizer assim, 12 milhões de pessoas, né? É muita gente, né, Larissa? Muita gente. E falando globalmente, a gente passa de 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais. E eu trago um dado aqui que eu estudei recentemente, que eu não sabia, e a gente teve um afastamento de mais de 500 mil afastamentos, 530 mil afastamentos no INSS ano passado, em 2025, por transtorno mental. É muita gente. Então, é uma doença altamente incapacitante. No programa anterior, vocês estavam falando sobre o AVC, que é uma doença incapacitante. Sim. A saúde mental, a depressão, ela também cursa dessa forma, incapacitante, né? E os dados estão aí, né? O afastamento foi recorde, né? E se a gente não cuidar, a tendência é piorar.
A gente vem com uma crescente, né, aqui no Brasil dessa demanda. E eu vejo que muitas vezes não se dá devida importância para isso, até mesmo na faculdade. A gente vê que hoje a formação ali do médico generalista para a psiquiatria é muito falha, né? São poucas as universidades, se você for ver, né, comparar o tanto de universidades que nós temos, né, com aquelas universidades que ofertam ali um serviço de qualidade, né, de psiquiatria, de educação para aquele médico em formação. São poucas as que realmente fazem um bom serviço, assim, né? Eu conheço várias faculdades onde o serviço de psiquiatria é muito mal estruturado. E acaba que você forma um médico, né? Lança ele no mercado de trabalho e ele não vai estar preparado para lidar com um tipo de doença que é altamente prevalente, né? Não só a depressão, mas todos os outros transtornos psiquiátricos, né? Então, não faz sentido, né? A gente tem que estar preparado como profissional para lidar com esse tipo de problema, porque é muito prevalente na nossa sociedade. E crescendo, né? Pós-pandemia, assim, a gente viu uma crescente muito grande. Certamente. E eu concordo com o que tu diz, assim, agora trabalhando com médicos da ponta, eu já fui um médico da ponta, e eu tive que estudar para atender esses pacientes, mesmo saindo da faculdade. Sim. Porque é um paciente complexo. E eu percebo que os médicos da ponta, de hospitais, de posto de saúde, eles não têm um conhecimento básico para saber lidar com esses pacientes. Isso é grave, né? Isso é um grande problema. Que daí você não consegue resolver, dar vazão para aquele paciente que está em sofrimento, né? E nós não temos, acredito que a gente até conversou em um outro programa sobre o número de neurologistas, né, do Brasil, que é baixo. Acredito que o psiquiatra é um número menor ainda, né? Então... Tu sabe que a gente pensando em demografia, né, mapa demográfico de especialidades, a gente até tem mais psiquiatras que neuros. Ah, é? Tem. Interessante. Mas a demanda é muito maior da psiquiatria. Então, a gente não tem psiquiatras suficientes para dar conta da demanda. E ainda falando da demografia, né, os médicos, que nem tu falou em outro programa, eles são concentrados nos grandes centros. Né? Então, você já não tem médico suficiente. Como que fica os outros que não estão em grandes centros? Como é que ficam esses hospitais? Como é que ficam esses atendimentos? Né? Tem pessoas que não conseguem ter acesso. Não conseguem ter acesso a nenhum especialista. Isso é muito grave, né? A gente tem que democratizar, porque realmente faz toda a diferença. E, Larissa, existe muita discriminação em relação ao paciente com depressão, que a gente vê, né, que muitos, entre aspas, é considerado frescura, né, entre aspas, né? A gente vê muito esse tipo de discurso. Ah, falta de trabalho, falta do que fazer, isso é frescura. É triste, né? O que tu vê isso no teu consultório, no teu dia a dia como psiquiatra? Eles passam por muita discriminação? Passa. Infelizmente, a gente ainda tem bastante discriminação é falta de fé, é falta do que fazer. Já ouvi gente falar assim, vai lavar uma louça, isso é falta de lavar uma louça. Eles não enxergam aquilo como doença. E a gente tem isso até no próprio meu médico, a gente vê isso, né? Sim. E é triste, é muito triste de ver, sabe? Então, esse estigma, ele tá diminuindo, mas ainda é muito grande. Você não vê, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, alguém virar para você e falar assim, vamos ter fé que seu pâncreas vai voltar a produzir insulina. Tem jeito, né? Então, as pessoas não interpretam como se fosse uma doença. E isso é muito ruim, porque atrasa tratamento, atrasa diagnóstico, né? E tem uma coisa que a gente sempre fala, a neuro fala, mas a psiquiatria também fala, que tempo é cérebro. Quanto mais tempo aquele cérebro está adoecido, mais ele vai sofrer. Mais difícil vai ser ele ter uma resposta a um tratamento. Né? Então, a gente, infelizmente, ainda tem bastante estigma. Apesar de a gente estar trabalhando com conscientizações, atualmente a gente trabalha bastante, veio agora a norma da NR1 para os trabalhadores, a gente tem falado mais disso nas redes sociais, está sendo pauta de vários locais esse tema de saúde mental, mas ainda assim a gente encontra estigma. E o que você acha, Larissa, da importância
da família nesse acolhimento? Família é fator protetor, né? Se você tem alguém dentro da sua casa que está precisando de ajuda, que você notou que mudou o comportamento, que está mais isolado, que está verbalizando coisas do tipo, ai, essa vida não faz mais sentido, eu gostaria de sumir por um tempo, são sinais de alarme. Ele já está dando sinais para você. A família entra para acolher, não para julgar. Então, fazer uma escuta, acolher, não julgar e procurar atendimento, porque isso daí são sinais e pode virar uma coisa mais grave, né? Depressão grave com pensamento de morte é sinais de alerta para você procurar uma emergência e tratamento com maior rapidez. Eu acho isso muito importante. A gente vê que muitas vezes o paciente ele não é acolhido pela família, né, Larissa? Isso é grave. Muitas vezes ele não é acolhido no ambiente de trabalho, o chefe não entende, os amigos não entendem. E depressão não tem cara, né? Não tem cara. Às vezes é um sofrimento em silêncio daquela pessoa. Não é normal, não é incomum você ver aquela pessoa que muito risonha, muito de bem com a vida e que, quando você viu, teve um autoextermínio. Aí pega todo mundo de surpresa, né? Ou seja, o acolhimento, a família é muito importante, né? Fica essa mensagem para a população: acolha, entenda que é uma doença. Não é algo que o paciente queira, que o paciente controle. Então você tem que ter acolhimento, tem que ter o tratamento adequado, tem que ter abordagem médica. Uma doença como outra qualquer, né? Que você vai abordar do ponto de vista psiquiátrico. Exatamente. E sempre lembrar que as pessoas elas são pegas de surpresa, às vezes por não perceber, né? Mas quem conhece, mesmo sinais sutis, eles têm que ser perguntados. Eu acho importante trazer isso de que, perguntar, será que não é pior, não vai estimular? Não, perguntem, porque ali pode ser a brecha da pessoa trazer essa dor, né? Ela vai se sentir, essa pessoa quer me ouvir, ela quer saber o que está acontecendo comigo, então vou contar. Então perguntem, não tem problema perguntar, não vai estar estimulando essa pessoa a fazer algo contra ela, muito pelo contrário, você vai estar oferecendo uma escuta para ela. Existe um mito, né, de que não pode perguntar, não pode falar, e existe um mito pior ainda, é quem fala não faz. Isso é o pior, já caiu por terra. Quem fala faz sim, e quando fala, gente, já é um pedido de socorro. Se a pessoa está verbalizando, ela está falando que vai fazer, leve a sério. Não deixe isso passar, tá? É um pedido de socorro. Isso é muito importante mesmo. Larissa, você falou de fatores de risco, né? Sinais vermelhos, bandeiras vermelhas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso com mais propriedade, assim. Quais são, assim, os principais pontos que a gente tem que ficar de olho para um paciente que pode estar correndo risco de um autoextermínio, de um suicídio, devido a uma depressão grave? Acho que, primeiro de tudo, mudança de comportamento. Uma pessoa que começa a se isolar mais, não está mais fazendo as coisas que costumavam fazer, que é a perda do prazer, né, de fazer algumas atividades que antes eram prazerosas. Aquela pessoa que já está trazendo um discurso mais desesperançoso, do tipo, essa vida não tem mais jeito mesmo, que mundo nós vivemos, nem tenho vontade de existir nesse mundo. As pessoas que começam a trazer questões de não estar conseguindo ir para o trabalho, não estar saindo mais da cama. São mudanças de comportamentos visíveis, né? Recentemente eu até atendi uma paciente que falou assim, olha, eu vi você falando uma vez sobre sinais de alarme e eu acho que está acontecendo na minha casa. Me conta o que está acontecendo. A pessoa já não está mais tomando nem banho, né? Não está se importando com aparência, não está dizendo coisas com coisas. Eu falei, isso é sinal vermelho, tem que levar para uma avaliação. Então, quando tu fala que informação é poder, né, é isso, é você prestar atenção nessas mudanças de comportamento. São sinais vermelhos gravíssimos. É uma pessoa que já não consegue sair da sua cama para tomar um banho, para fazer uma atividade básica, ela está muito grave. Isso é muito importante.
E é um momento que a gente tende a atuar para tirar a pessoa daquela possibilidade de algo pior, né? Que realmente o fundo do poço ali seria o suicídio ali, né? E a gente tem que evitar isso ao máximo, né, Larissa? E tu sabe que eles não querem acabar com a vida. Eles querem acabar com a dor que eles estão sentindo. Exato. E aí a maneira que eles têm de acabar com a dor na cabeça deles é tirar a própria vida. Exatamente. Então essa pessoa tá sofrendo. Por isso que eu acho tão importante a gente falar que é uma doença do cérebro. Né? É uma doença do cérebro. Sim. Não é só AVC que é a doença do cérebro. Não é só Parkinson que é a doença do cérebro. Né? Há doenças mentais, depressão bipolar, depressão unipolar, todas essas também são doenças do cérebro. Né? Certamente. Todo um trabalho multidisciplinar, né? São várias abordagens para chegar até o ponto principal, que é a saúde. Exatamente. E é difícil. Como é difícil ter saúde, né? Demais. Como é difícil. E quando a gente fala, Larissa, do suicídio, do autoextermínio, isso é comum na população? Temos estatística disso? Temos, assim, entre jovens, principalmente entre jovens de 15 até 29 anos, é a quarta taxa de morte nos jovens aqui no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. A gente perde para fatores externos, assim, acidentes, né, automobilísticos, homicídios, porque no Brasil a gente tem uma taxa de homicídio em jovens, infelizmente, alta. Então, é a quarta doença que mais mata no Brasil. Olha só o tamanho da dimensão do problema, né? E jovens, né? E em jovens. E, como te falei, muitas vezes não é dada a devida importância, né? Então, a gente tem que ter um trabalho de conscientização. Como eu falo para a população, né? Informação é poder, informação salva vidas. A gente traz esse trabalho de conscientização, leva informação para que a população esteja ciente e possa procurar atendimento, né? Possa procurar ajuda. Porque para você ter ajuda, primeiramente você tem que entender que você tem que ir até ajuda, né? Você precisa de ajuda. Então a informação ela vem nesse sentido, né? Para melhorar a qualidade de vida. E em relação ao paciente, Larissa, que expõe isso para a família, né? Estou com pensamentos a respeito do suicídio, né? Como que a família deve proceder? Porque se você lida com como que ela deve lidar com essa situação? Porque eu imagino que para um pai, um irmão, um esposo, uma esposa ouvir isso, não deve ser fácil, às vezes a pessoa pode ficar perdida. Como que ela tem que lidar com isso? Qual é a tua orientação a respeito? Primeiro de tudo, ouvir. Ouvir e acolher, jamais julgar, que nem eu tinha falado antes, né? Jamais julgar. Porque se a pessoa está trazendo, novamente eu repito aqui, é um pedido de socorro. É óbvio que a doença mental, ela não fica restrita ao paciente, ela atinge toda a família. E tem que ter uma mobilização de toda a família. Então, se você tem um ente querido, um filho, um pai que está em sofrimento e trazendo isso, né, trazendo que tem um desejo de morrer, a primeira coisa é busque ajuda especializada. Comece o tratamento o quanto antes. E, primeiro de tudo, jamais deixe essa pessoa sozinha. Porque se ela está verbalizando, a gente não sabe a que nível está dela cometer ou não. Então, é um fator até protetor ele pedir, né, ajuda. Ele está pedindo ajuda, eu estou com esse pensamento, ele podia ter ficado calado, mas não, ele verbalizou. Ficar com essa pessoa pelo menos 24 horas até conseguir um atendimento médico, iniciar o tratamento o quanto antes, né? O tratamento vai variar, pode ser que consiga fazer por ambulatório, se tiver um bom suporte familiar, ou às vezes no internação, dependendo do nível do risco que essa pessoa está apresentando. E o suporte, sempre o suporte, ouvir, acolher, sem julgar. Isso é muito importante, né? O acolhimento é tudo, né, Larissa? Sim, para tudo, né? Muitas vezes a gente não tem. Então, espero que essas informações sejam valiosas aí para a população. Estamos chegando ao fim, teremos aí um próximo programa, a gente vai falar especificamente da telepsiquiatria. E eu gostaria de te pedir, Larissa, se você pudesse dar um conselho sobre saúde mental para a população. Deixa um recado para eles, o que você falaria?
Bom, pessoal, diante de tudo que a gente falou aqui e da importância de dar para a saúde mental, né? A saúde mental, ela traz sim sofrimento, ela é uma doença, mas ela é tratável, né? Então, quanto antes você procurar um atendimento, quanto antes você iniciar um tratamento, você vai ficar estável. Ela traz estabilidade, o tratamento. Então, eu aconselho vocês a sempre ouvir e acolher aquela pessoa que está precisando. E se você é uma pessoa que está precisando, procure ajuda. Vá no médico, psiquiatra, vá no psicólogo e peça ajuda também para a família. Tá bem? Muito obrigado pela participação, Larissa. Eu que agradeço. Muito bem-vinda aí ao Café com Teu Doc. Estaremos juntos no próximo episódio, onde falaremos sobre telepsiquiatria. Como que vamos democratizar o acesso da população ao atendimento da saúde mental. Até breve. Informação é poder, informação salva vidas.